E para falarmos do avanço das empresas sobre as práticas sustentáveis, eu recebo agora aqui no Poder RS o sócio e líder de sustentabilidade da PwC Brasil, Maurício Colombari. Boa noite, Maurício, tudo bem? Boa noite, Orestes. Eu vou bem e você. Agradeço o convite e satisfação falar com você e com os telespectadores aí da Ubra TV. Eu que agradeço, Maurício. Eu estava olhando uma pesquisa aqui da PwC, que foi feita, inclusive, antes das enchentes de maio no Rio Grande do Sul, e me chamou a atenção aqui que 9 em cada 10 brasileiros acham que o ser humano será cada vez mais afetado pelas mudanças climáticas. Se a gente tinha um cético em cada 10 brasileiros, depois do que aconteceu no Rio Grande do Sul, acho que é 100%. Orestes, até o resultado da pesquisa, e de fato, como você bem salientou, a pesquisa foi realizada antes dessa catástrofe climática que o Rio Grande do Sul, infelizmente, sofreu. De fato, até surpreendeu pelo nível de consciência da população em relação a isso. Mas não há dúvida, né, que acho que independente do resultado da pesquisa já demonstrar que a população de maneira geral estava preocupada com o tema, os infelizes eventos aí que aconteceram no Rio Grande do Sul, para mim são uma mudança completa aí de como esse assunto vai ser percebido pela população no futuro. Quantas pessoas foram ouvidas nessa pesquisa e quais são os principais dados que foram coletados, Maurício? Foram ouvidas 1.510 pessoas distribuídas por todo o país, e o objetivo era, de fato, ter a percepção da população em relação às preocupações sobre as mudanças climáticas, até que ponto as pessoas já haviam sofrido algum tipo de impacto das mudanças climáticas, seja ficar preso em casa, no local de trabalho, ter a sua casa afetada pelos eventos como aconteceram no Rio Grande do Sul, também uma percepção do quanto o governo e as empresas deveriam trabalhar para não só minimizar os impactos das mudanças climáticas, mas também agora na adaptação, já que as mudanças climáticas são uma realidade. Então, de forma geral, o que a gente pode dizer é que a população está cada vez mais preocupada, já estava mais preocupada, independente dos eventos do Rio Grande do Sul, e agora ainda mais. Realmente, as pessoas vão cada vez mais cobrar do poder público e das empresas a participação de cada um para, enfim, né, evitar esse tipo de evento que nós estamos, dessas infelizes imagens aí que nós estamos vendo, mas também a partir do momento que esses eventos vão ser mais frequentes e extremos, que a população efetivamente esteja mais preparada para enfrentar esse tipo de tragédia. Pois é, eu te chamei justamente para falar hoje aqui no Poder RS, porque antes das enchentes de maio aqui no Rio Grande do Sul, a maior tragédia, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul, a população não tinha o tema da sustentabilidade entre as suas primeiras preocupações. Tanto é que esse tema não aparece. Sempre um assunto bonito de falar, né? Todo mundo gosta de falar, todo mundo diz que é favorável, mas na prática ninguém cobrava os seus governantes sobre isso. A própria consciência individual ainda é muito baixa no Brasil. E nos debates políticos, por exemplo, isso não apareceu nas últimas eleições. Então a pesquisa da PwC me surpreendeu por isso, né? Essa consciência da população, quando provocada, dizendo que sim, as mudanças climáticas vão afetar a vida de todo mundo. E aí, olha só, nesse estudo, 18% então disseram que já tiveram a sua casa invadida por enchentes e 63% têm receio de ter a casa invadida por água. De novo, repetindo, antes das enchentes de maio aqui no Rio Grande do Sul. Então, agora, nas próximas eleições municipais, esse vai ser o assunto central? Qual é a tua expectativa? Eu acredito que sim. Eu acredito que, a partir do que aconteceu no Rio Grande do Sul, e eu obviamente, aqui nós estamos falando para uma TV do Rio Grande do Sul, mas o que a gente percebe é que esse assunto se tornou um assunto nacional. Então, acho que isso vai ser essa pauta, ela vai estar presente dentro dos debates, também da própria cobrança da população. E eu, enfim, realmente estou curioso para saber como, principalmente, os candidatos vão se portar, o que eles vão trazer em relação a essa temática, considerando a complexidade e o tamanho do problema que nós estamos enfrentando, né? Porque é importante dizer que o Brasil, e nesse caso o Rio Grande do Sul, ele é
mais afetado em relação a países desenvolvidos, por exemplo, e contribui, assim como os demais países do hemisfério sul, contribuíram menos, né, para que efetivamente a crise climática chegasse onde chegou. Então, é um assunto que a gente também tem que ter muito cuidado, porque ele não pode ser resolvido no nível municipal, muito menos estadual e federal. Ele é um problema Trancou aqui um pouquinho a conexão com o Maurício Colombari, que ele é responsável pela área de sustentabilidade da PwC Brasil. Vamos ver se vai retomar aqui a conexão com o Maurício. Deu uma travada aqui, Maurício, na tua imagem. Vamos ver se a gente retoma aqui o contato. Voltou, agora voltou. Conclua, por favor. Eu acho que aí é só... Eu estou curioso para saber se, de fato, os candidatos, né, eles podem trazer propostas que sejam possíveis de ser implementadas, né, porque é um problema de grande complexidade que requer investimentos massivos. Então, a gente também tem que tomar cuidado com aquilo que vai ser trazido aí nessa próxima campanha. Pois é, eu também estou curioso, mas vou pedir aqui a tua opinião de especialista, né? Se tu fosse um gestor público e fosse ter que montar um plano climático mais robusto, porque agora aqueles planos climáticos superficiais, né, que não atacam, cheio de teoria e quase nada de prática, a população certamente não vai mais aceitar. Aliás, todos nós viramos um pouco hidrólogos agora, né? A gente virou especialista, né, no que fazer para a contenção dessa água, do excesso de água, tanto da chuva como também aí dos rios, o aspecto da drenagem urbana, enfim. Está todo mundo mais por dentro desse assunto, a gente está recebendo um volume gigantesco de informações. Então agora, na hora de fazer os planos climáticos, eles certamente vão ter que ser mais complexos e mais robustos. O que tu indicaria para esses gestores públicos que vão ter que fazer isso para ser o mais realista possível, o mais factível possível, que não fique só no plano das ideias, mas que possa realmente ser colocado em prática? Eu acho assim, os planos climáticos das cidades, normalmente são planos que eles são planos de longo prazo. Obviamente, agora, com tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, tem coisa que tem que ser feita a partir de amanhã, né, a partir de hoje. Mas, na verdade, esses planos de longo prazo, normalmente eles consideram as atividades de mitigação, ou seja, o que as cidades, o que cada um pode fazer para reduzir os impactos nas mudanças climáticas, para que a situação, na verdade, não piore do que já temos hoje. Esse é o primeiro aspecto da mitigação. E esse aspecto da mitigação é aquele que eu falei que depende de colaborações que transcendem completamente o que um município pode fazer de forma isolada. E aí, como a mitigação, na verdade, ela já falhou, isso é um fato, daqui para frente a gente já vai ter que conviver com eventos do tipo que aconteceram no Rio Grande do Sul. Na verdade, agora o que a gente tem que falar é da adaptação, né? Ou seja, esses planos climáticos, eles têm que mapear, primeiro, né, qual é a população que está, de fato, em áreas mais críticas, que corre efetivamente riscos, né? Porque a primeira coisa que, obviamente, nós queremos que seria preciso evitar eventos que efetivamente tragam vítimas, né? Então, acho que primeiro é esse mapeamento dessas áreas críticas, verificar o que vai fazer com a população que efetivamente reside nessas áreas mais críticas. E aqui eu tenho acompanhado no Rio Grande do Sul, a gente fala que, inclusive, algumas cidades não adiantaria reconstruir no mesmo lugar, porque daqui a um certo tempo a gente poderia estar discutindo exatamente esse mesmo problema. E depois, em atividades que possam efetivamente conter a volumetria de água, né? E aí, pensando num evento dessa magnitude, quando a gente olha o que aconteceu em Porto Alegre e em outros municípios, o volume de água que chegou num curto espaço de tempo, aquela infraestrutura, ela efetivamente ela não era suficiente, né, para drenar aquele volume todo de água. Então, enfim, aí precisam ser estudadas soluções técnicas para que, eventualmente, um evento como esse se repita, para que a cidade esteja mais preparada em termos de drenagem, em termos de preparação. E aí a gente sabe que o desafio, por isso que eu falei desde o começo, que o desafio é muito grande, principalmente por conta dessas regiões que estão mais próximas, enfim, no caso de Porto Alegre, a Guaíba, ou nas cidades que estão próximas dos rios, né? Então, acho que aí primeiro o mapeamento das áreas de risco e depois procurar identificar quais são essas áreas mais vulneráveis e procurar soluções
técnicas para que, caso os eventos se repitam, a cidade esteja preparada para responder de uma maneira diferente do que aconteceu agora nesse último evento. A gente está falando hoje aqui no Poder RS com Maurício Colombari, ele é sócio responsável pelo setor de sustentabilidade da PwC Brasil. Aliás, Maurício, eu queria que tu explicasse para o nosso público o que faz exatamente a PwC Brasil, que é uma empresa, né, de consultoria com fama e renome internacional. Nós somos uma empresa de auditoria e consultoria, então nós trabalhamos tanto na área de auditoria das demonstrações financeiras das empresas, por exemplo, mas também na área de consultoria empresarial. E eu, particularmente, sou um especialista em sustentabilidade, que eu atuo em duas frentes, né? A primeira frente é validar as informações de sustentabilidade que são divulgadas pelas empresas por meio dos respectivos relatórios de sustentabilidade, como se fosse uma verificação independente daquelas informações. E também nós apoiamos empresas que querem desenvolver estratégias de sustentabilidade, ESG, como você bem colocou no início aqui da matéria, para que as empresas possam executar as suas operações de uma forma mais sustentável, ou seja, reduzindo o seu impacto, principalmente no meio ambiente, e também com um olhar para o aspecto social, para que empresas que possam contribuir com a comunidade, com o entorno, promover boas práticas de inclusão de diversidade, desenvolvimento de colaboradores, enfim. Hoje a temática de sustentabilidade ela é bem ampla, ela não considera somente aspectos sociais, mas o social não considera apenas aspectos ambientais, e aqui no Brasil, principalmente, os aspectos sociais têm que andar junto com os aspectos ambientais. Quais são as boas práticas em ESG que a PwC Brasil recomenda, né, de forma geral, claro, 3, 4 ou 5 passos que as empresas deveriam seguir, né, a partir deste momento onde as mudanças climáticas estão cada vez mais presentes nas nossas vidas? Claro, um aspecto importante é entender qual que é o impacto que essas empresas causam, principalmente no meio ambiente, e buscar boas práticas para reduzir esses impactos. Então, primeiro é o diagnóstico, né? Olhar o que porque cada empresa tem um impacto diferente, né, no meio ambiente. Exato. Se você, vamos assim, se nós estivermos olhando para um banco, para uma instituição financeira, a estratégia de sustentabilidade é completamente diferente, por exemplo, de uma empresa de energia elétrica ou de uma siderúrgica, né? Então, primeiro é o entendimento dos principais impactos ambientais que aquela operação causa. E nesse contexto, então, por exemplo, se eu estiver falando de uma empresa que ela é intensiva em emissões de gás do efeito estufa, o que são os gases do efeito estufa? São os gases que efetivamente contribuem para o aumento da temperatura do planeta, e é o que a gente está falando em relação às mudanças climáticas. Então, se eu sou uma empresa que emite muitos gases do efeito estufa, eu tenho que buscar estratégias para que eu possa reduzir essas emissões, se tornar mais sustentável e, de alguma forma, contribuir para que esse problema não agrave. Agora, Orestes, uma coisa importante, nós já chegamos num ponto que mesmo que todas as empresas resolvam os seus problemas imediatamente ou reduzam as emissões, que é algo que não vai acontecer ao mesmo tempo, o planeta já chegou a um ponto no qual esses eventos climáticos, eles já são uma realidade e eles vão acontecer, isso, enfim, a ciência já mostra, é fato, né? Então, o que a gente está discutindo aqui são meios para que o problema se agrave menos no futuro, né? Efetivamente, nós chegamos num ponto já muito grave no sentido de mudanças climáticas. As empresas têm essa consciência ambiental e têm procurado de verdade fazer práticas sustentáveis, ou é aquilo que tem um pequeno setor na empresa, né, vira uma cartilha, alguns cartazes dentro só da empresa, mas na prática o investimento não é forte, Maurício? Por isso, eu acho que aqui no Brasil nós temos aí ilhas de excelência, né? Ou seja, nós temos grandes empresas que de fato colocaram essa temática no centro da sua estratégia e efetivamente realizam os seus negócios de uma forma mais sustentável e procuram influenciar a cadeia de valor como um todo. Ocorre que o Brasil não é feito de grandes empresas. O Brasil é feito das grandes empresas, mas a grande parte da economia vem das pequenas e médias empresas que nós sabemos hoje, muitas vezes estão lutando para sobreviver e tem
10 desafios que podem ser considerados em algum momento até maiores que esse. Então, eu faço até a conexão com a sua primeira fala, que esse tema também, da mesma forma que não era o tema mais discutido pela população ou nas campanhas, quando eu pego a maior parte das empresas, o tema sustentabilidade é importante, mas muitas vezes a empresa está mais preocupada em sobreviver e conseguir manter os empregos, e conseguir pagar os seus impostos e tratar de todos esses desafios. Então, o que eu entendo é que eventos como o que aconteceram nas mudanças no Rio Grande do Sul mudam um pouco a percepção da população, mas também tem o poder de mudar a percepção de todas as empresas sobre a necessidade de conduzirem as suas operações de uma maneira mais sustentável, já que esse problema, por mais que, como eu comentei, né, o Brasil contribuiu menos que os países mais desenvolvidos, esse é um problema de todos, né? Não é um problema de um município, não é um problema do Rio Grande do Sul, não é um problema do Brasil, é um dos principais desafios que o planeta enfrenta hoje. Eu queria que tu voltasse a essa frase porque ela é importante, né? Costumeiramente a gente é cobrado aqui no Brasil de ter práticas sustentáveis, de preservar a Amazônia, o Pantanal e uma série de outras coisas, né, para seguir essas novas realidades da economia sustentável. Mas lá na Europa, né, que nos cobra muito, a gente já tem aqui uma geração de energia, por exemplo, muito limpa. E na Europa não, né? Na Europa é o contrário disso. E eles já desmataram boa parte das suas florestas, das suas matas, e agora eles ficam cobrando que a gente não faça isso no Brasil. Queria que tu tocasse um pouco nesse ponto, né? Então, assim, as mudanças climáticas, elas que estão acontecendo neste momento de uma forma mais agressiva e mais acelerada, elas estão muito mais na conta dos países europeus e desenvolvidos do hemisfério norte e menos aqui. Mas nós, ao mesmo tempo que isso acontece, nós no hemisfério sul somos os países, as regiões mais afetadas. Essa contradição é interessante. Isso, a nossa pesquisa mostra, são duas contradições, Orestes, que são muito interessantes. Uma é, no contexto dos países, né? Ou seja, o Brasil, um país em desenvolvimento que contribuiu menos com o estágio das mudanças climáticas da forma como elas estão, é um dos países que mais sofre. Os países do hemisfério sul, de maneira geral, por conta de questões de clima, sofrem mais. E dentro dos países, isso a nossa pesquisa mostra bem, dentro daqueles aspectos que eu comentei com você, aqueles que, de fato, a população mais vulnerável e que, em linhas gerais, consome menos, acaba também sendo a mais afetada. Então, é a população que, enfim, de forma geral, a gente sabe que no Rio Grande do Sul, todo mundo foi, de alguma forma, mais ou menos afetado por esses eventos. Mas a gente sabe que aqueles mais vulneráveis, muitas vezes, têm uma capacidade de resposta que é menor da população de alta renda. Então, esse conceito de justiça climática que nós podemos aplicar tanto para os países, mas também como para as pessoas, com base nas classes sociais, é uma discussão muito relevante hoje, tanto de como os países desenvolvidos devem compensar os países em desenvolvimento em relação a eventos como esse, como estão acontecendo, e que também financiem os países, o que os países em desenvolvimento precisam fazer para que possam efetivamente continuar a crescer, mas de uma forma mais sustentável. E quando eu penso nas pessoas, né, é aí que o governo tem que ter um olhar mais cuidadoso, principalmente para aquela população mais vulnerável, que tem menos instrumentos para responder para eventos como esse, né? Ou seja, não tiro aqui o fato de que todo mundo sofreu, mas a possibilidade de resposta daquelas pessoas que têm uma capacidade financeira maior, ela realmente é inegavelmente maior do que a população vulnerável, e a nossa pesquisa mostra isso, né? Ou seja, quando a gente faz um extrato por classe social, quando você pega, o percentual de pessoas da classe D que sofreram com alagamento dentro de casa é maior do que a classe A e B, e assim sucessivamente para todos os demais aspectos avaliados. Perfeito. De que forma os créditos de carbono podem incentivar as empresas a fazerem mais práticas sustentáveis? O Brasil tem um potencial enorme, né, de geração de créditos de carbono por meio de uma série de projetos
sustentáveis, né? Seja por meio um dos aspectos, inclusive, dentro daquilo que você comentou, de manter a floresta amazônica de pé, mas, ao mesmo tempo, garantir que o Brasil possa continuar a se desenvolver, é exatamente por meio dos créditos de carbono, né? O que é isso? É a preservação de determinadas áreas, o reflorestamento de áreas que efetivamente podem já ter sido desmatadas, e os proprietários daquela floresta, né, seja o poder público ou seja a iniciativa privada, recebem uma remuneração, né, pelos créditos de carbono que aquela floresta gera em pé. Então, esse é um exemplo, existem, enfim, N exemplos aqui no Brasil de como projetos de carbono podem ser aprimorados. E o ideal é que quando esses projetos, né, essas empresas e o próprio governo recebem esse valor por meio dos projetos de geração de crédito de carbono, esses valores podem ser utilizados de uma forma que permita, né, a inclusão de projetos sociais e que a população também seja beneficiada por uma transição climática mais justa. Então, acho que os projetos de crédito de carbono representam uma das formas pela qual esses recursos que existem nos países desenvolvidos cheguem aos países em desenvolvimento. Perfeito. Maurício Colombari, sócio responsável pela área de sustentabilidade da PwC Brasil, obrigado pela tua atenção aqui com a audiência do Poder RS. Eu agradeço o convite. Muito obrigado, Orestes. Boa noite a todos.